Estudantes, nós agora estamos iniciando, né, o PET Volume 2 e essas são as atividades da semana 1 de Geografia. Essa semana nós veremos nesse PET o tema de dinâmica da população brasileira. A gente vai ver algumas características relacionadas à taxa de natalidade, mortalidade e fluxos migratórios. O que é isso? É onde, né, por exemplo, no nosso estado tem mais pessoas, onde as pessoas vêm mais para morar, né, por conta do emprego, das condições de saúde, de escolaridade, né, procurar educação, por exemplo, emprego. Então, a gente vai conseguir visualizar isso tudo, tá bom? Caro estudante, nessa semana você irá compreender que a dinâmica da população do Brasil e do nosso estado de Minas Gerais está relacionada a vários fatores, dentre eles as taxas de natalidade, que é a taxa de nascimentos, né? E a taxa de mortalidade, que está relacionada à taxa de óbitos. E reconhecerá também que as migrações, ou seja, a chegada e saída de pessoas do nosso país e do estado, contribuem para essa dinâmica. Quantos somos nós, os brasileiros? O Brasil é um dos países mais populosos do mundo, com mais de 200 milhões de habitantes. Para se ter uma ideia, somos 4 vezes maiores que a população da Argentina e 3 vezes maiores que a população da França. Esse marcador abaixo marca a contagem da nossa população. Então, aqui, ó, no próximo slide, vocês vão ver que nesse marcador nós somos atualmente 212.987.467 brasileiros. Então é muita gente, né? Essa é uma projeção estimada pelo IBGE e a data que foi retirada do site foi 23 de abril, né, desse ano. Se compararmos com a década de 1950, veremos que a nossa população quase se quadriplicou, ou seja, ela aumentou 4 vezes, né? Nossa população continua crescendo, as pessoas estão vivendo mais tempo, ou seja, a expectativa de vida em nosso país aumentou nas últimas décadas. Hoje, essa expectativa é de mais de 76 anos, então, o que contribuiu para isso? Nós vamos ver alguns fatores que contribuíram isso nas atividades, mas a gente já pode discutir eles aqui, né? Uma das contribuições para esse aumento de expectativa de vida é em relação às condições de saúde, as condições sanitárias, né? As pessoas hoje têm mais acesso ao saneamento básico, têm mais acesso a hospitais, a serviços de saúde, né? A qualidade de vida relacionada à alimentação melhorou. Então, todos esses fatores relacionados a lazer, saúde, educação, educação está relacionada com isso. Quanto maior o seu nível de estudo, maior o seu conhecimento sobre a saúde, sobre conhecimento do seu corpo, né? Sobre as questões sanitárias em geral. Então, o conhecimento, além de favorecer, por exemplo, também numa conquista de um emprego que não haja tanto esforço físico, né? Você tem sim um esforço, mas não é um esforço tão exagerado. Então, tudo isso contribui para que a expectativa de vida do povo brasileiro tenha aumentado, né? A gente vai ver isso nas atividades. O que influencia no crescimento da população? O crescimento da população de um país é influenciado por fatores como o crescimento natural e o saldo de migrações internacionais. O crescimento natural corresponde à diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade indica o número de nascidos vivos para cada grupo de 1.000 habitantes no país. A taxa de mortalidade indica o número de mortes para o grupo de 1.000 habitantes do país. Para indicar essas taxas, utiliza-se o símbolo ali, ó, Lê por 1.000. O saldo das migrações internacionais corresponde à diferença entre a quantidade de imigrantes, pessoas que chegam para o Brasil, né, para o estado, e a de imigrantes, pessoas que saem do país. Então, tudo isso é levado em consideração para saber se a população cresceu ou não. Mudanças na dinâmica populacional brasileira.
A partir da década de 1960, o crescimento da população começou a diminuir. Um dos motivos foi a redução das taxas de natalidade, né? Ou seja, as pessoas começaram a ter menos filhos. Essa que pode ser justificada pela diminuição do número médio de filhos por mulher, taxa chamada de fecundidade. A redução da taxa de fecundidade está relacionada a diversos fatores, como o aumento da escolaridade, da participação da mulher no mercado de trabalho e o planejamento familiar, que permite aos casais decidir quantos filhos querem ter como base nas condições de vida que poderão oferecer a eles. Então, antes dessa década, as mulheres não refletiam tanto sobre essas questões. Era comum ver uma mulher de 25 anos já com 2, 3 filhos, né? E hoje em dia, né, uma pessoa de 40, uma mulher de 40 anos ainda nem teve o primeiro filho ainda. Por quê? Porque a gente teve mais acesso à escolaridade, né? A gente entrou mais no mercado de trabalho. Então, isso tudo alterou até a quantidade de filhos que cada família vai ter, né? Outra mudança na dinâmica populacional brasileira está relacionada ao aumento da população idosa com mais de 60 anos. Observe nos esquemas abaixo como a população brasileira se distribuía nas 3 faixas etárias nos anos de 91 e 2015. E segundo o IBGE é um instituto, gente, extremamente importante para o nosso país. Ele realiza o censo que dá origem a esses dados que a gente tem acesso de mortalidade, de natalidade, questões relacionadas ao desemprego, à economia. Então, as pesquisas feitas, esses censos feitos pelo IBGE são de extrema importância até para a produção de políticas públicas, né? Porque se há mais idosos na nossa população, por exemplo, né, já que a expectativa de vida do brasileiro aumentou, a função do IBGE é identificar quantos são esses idosos na nossa população e como que as políticas públicas de cuidado à terceira idade, da saúde do idoso, podem colaborar para a manutenção dessa saúde, né, desse cuidado com a terceira idade. Então, esse é só um exemplo que eu dei, tá? Então, olha aí, esse gráfico a gente consegue observar o tanto que dobrou, né? Olha lá, em 1991, pessoas com mais de 60 anos era 7% da população. Em 2015, essa faixa etária dobrou, foi para 14% da população. Olha aí a quantidade de adultos com 20 a 59 anos. Em 91, era de 48%. Já em 2015, foi para 56%. Então, olha esse aumento. Pessoas até 19 anos. Isso ocorreu uma diminuição, olha lá. Em 91, era 45% da população. E em 2015, essa população passou a ser 30% da população. Por quê? Porque se os nascimentos diminuíram, então quer dizer, vai reduzir automaticamente a população mais jovem. As pessoas estão vivendo mais, então a população de 20 a 59 e acima de 60 aumentaram. Vocês estão percebendo tanto que isso altera a estrutura da sociedade? E saber desses dados é extremamente importante, porque você vai ter que cuidar mais desse público de 20 a 59 e acima de 60. Como? Né? Oferecendo políticas públicas de saúde, de educação, voltadas para essa faixa etária. Então, por isso que é importante saber qual que é a composição da nossa população. Então, a gente já vai para a correção das atividades, né? Aí tem um gráfico que ele mostra, a primeira linha aí, a mais clarinha, a cinza mais clara, é a taxa de natalidade, a taxa de nascimentos. E a linha aí abaixo, a mais escurinha, que tem setinhas, né, triângulos, é a taxa de mortalidade. A contagem, ela começa lá da frente ali, de 1881, e ela vai avançando até 2007. Então, a barra que está no horizontal, ela mostra os anos em que aconteceram essa pesquisa. E a barra que está na vertical, ela mostra em quantidade. E aí a gente viu que as duas linhas começaram lá em cima e foram caindo de acordo com o passar dos anos, né? E aí a pergunta é, primeiro, sobre a natalidade. O que aconteceu?
primeiro, né? Então, observando aí essa linha, a primeira coisa que a gente consegue identificar é que o que ela foi caindo. Então, a taxa de natalidade, ela diminuiu com os anos, né? E por que que isso aconteceu? Vocês podem citar outros exemplos. Eu citei o exemplo que está diretamente ligado a isso, né? Um dos motivos que contribuiu foi o maior planejamento por parte das famílias de quantos filhos quer ter, né? Quando que quer ter esses filhos. E por que que surgiu essa necessidade de planejar isso? Porque as mulheres foram inseridas no mercado de trabalho e também por conta do aumento da escolaridade dessas mulheres, né? E isso foi um grande fator da mudança no padrão de comportamento aí em relação à fecundidade, em relação aos nascimentos das crianças. Então, hoje, as mulheres têm filho com mais idade e menos filhos, né? Então, é por isso que a taxa de natalidade, a taxa de nascimentos, ela foi caindo, tá? Isso é um dos fatores, eu podia ter citado outros, vocês podem pesquisar outros, né? Mas esse é o principal. B. O que aconteceu com a taxa de mortalidade? Cite um motivo que explique isso. Da mesma forma, ali a gente está vendo o gráfico agora, mas vocês estão vendo que a linha que está ali mais escura também aconteceu o quê? Ela começou alta e foi caindo com o passar dos anos, né? Então, o que que aconteceu com a mortalidade, né? O número de mortes. Houve uma redução do número de mortes. E por que que isso aconteceu? A redução das taxas de mortalidade por doenças infecciosas e parasitárias, infecciosas que acontecem através de vírus e parasitárias que acontecem através de parasitas e que são provocadas principalmente por conta da questão do saneamento básico, em boa parte caíram porque, graças às melhores condições de vida na cidade, o que ajudou a aumentar a expectativa de vida ao nascer, né? Então, quanto menos contato com doença, com o aumento das vacinações, com a questão da questão de saneamento básico, né? Essas famílias não têm mais esse contato com água contaminada, ter acesso à água limpa, tudo isso faz com que o bebê ao nascer tenha uma expectativa de vida maior, então quer dizer, a vida dele vai ser mais longa, né? Essas mudanças fizeram crescer o número de pessoas em idade ativa, pelo menos até 2010, e também os idosos com mais de 60 anos, como a gente viu. Então, se eu tenho menos doença, se eu tenho mais qualidade de vida, a tendência é que eu dure mais nesse planeta, né? Então, que eu viva mais aqui com saúde, né? 2. Observe o mapa com distribuição da população mineira por regiões. Leia a tabela com alguns dados da população. Então, a população estimada aqui de Minas Gerais é 21 milhões. Olha o tanto de gente que tem aqui em Minas. É a população do último censo, é de 19 milhões. Taxa de natalidade, que é a taxa de crianças que nascem, está em 15%. E esperança de vida, expectativa de vida de quem nasce aqui em Minas Gerais é de 77 anos em média. Quer dizer que quando eu fizer 77 anos eu vou falecer imediatamente? Não. Quer dizer que eu vou viver até 77 anos? Também não. Isso é uma média, né? A média das pessoas que moram aqui vivem mais ou menos até os 77. Pode durar mais, como menos. Isso aí vai ter influências diretas no seu estilo de vida, no tipo de alimentação que você tem, nas condições financeiras, né, da sua família. Então, isso tudo vai influenciar. Mas a média de vida aí é 77 anos. Em qual região está concentrado o maior número de pessoas no estado de Minas Gerais? Vocês estão vendo aí no mapa, o centro desse mapa aí está mais escuro? É a região central. Aqui tem mais pessoas, então o maior número de pessoas está concentrado na região central do estado. Por quê? Porque tem mais condições financeiras aqui de trabalho, de escolaridade, né, de saúde. Então as pessoas querem sair da região metropolitana e vir para a região central, principalmente por causa da busca de trabalho, né?
Bem, a população em Minas Gerais vive em média 77 anos, o que contribuiu para que essas pessoas vivam mais. E aí é a mesma resposta da outra questão, né? As reduções de taxa de mortalidade por questões de doença, né? A melhor condição de vida na cidade, tudo isso fez com que a expectativa de vida aumentasse aqui. Qual região do estado você vive? E é uma região populosa? No nosso caso, né, nós estamos localizados aqui na região central, nós estamos em Belo Horizonte, é a região mais populosa, sim. Então, em qual região que a gente mora? Nós moramos na região central de Minas Gerais e ela é realmente, de fato, a região mais populosa. Então é isso, gente. Essa aula de hoje foi super interessante. Quem tiver dúvida e puder, acessa o site do IBGE. Lá tem vários dados dos últimos censos, dados relacionados ao nascimento, à mortalidade, à questão de acesso ao emprego, à economia. É um site muito interessante que eu aconselho vocês a visitarem, viu? Um abraço e até a próxima aula.